Olá minha amiga, olá meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje começaremos o capítulo 23º, que tem por título Estranha Moral. E hoje estudaremos o texto Odiar os Pais. Mas nesse capítulo tem também abandonar pai e mãe e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, vamos sem demora para o texto de hoje, que trata de odiar os pais. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus voltando-se disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele que dentre vós, que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Está em Lucas. Estranho, né? Você até assusta os negócios que Jesus falava. Depois, em Mateus: aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Mas ora, Jesus, que falava muito de amor, me solta uns negócios desses. Vamos ver as explicações dos Espíritos. Certas palavras, aliás muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar que, instintivamente, se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele viveu. Lícito é acreditar-se que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez, para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. Então, vamos começar pelo começo. Nenhum evangelista escreveu absolutamente enquanto Jesus estava vivo. No mínimo foi 30 anos de diferença. Então você imagina que 30 anos, tradição oral, muita coisa pode mudar. 2. Depois desses escritos, eles foram traduzidos e traduzidos muitas vezes para muitos idiomas, e a gente sabe que de um idioma para o outro as traduções podem sofrer, quando de boa fé, coisas bem diferentes para transmitir a mesma ideia, muda-se completamente o sentido. 3. Tudo era copiado, eram os copistas, os escribas, que ficavam copiando. Quem conta um conto aumenta um ponto, quem copia uma palavra pode transformar para outra palavra. Aí quem vai copiar aquela outra, transforma em outra, e assim você imagina a confusão que pode ter acontecido. Mas vamos voltar ao texto. O termo odiar, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, está compreendido nessa hipótese. A ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e, ainda menos, tentar justificá-la. Importaria, primeiro, saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se, na língua em que se exprimia, a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de João, aquele que odeia sua vida, neste mundo, a conserva para a vida eterna, é indubitável que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, aqui, no Gênesis, designa as fases da criação, servia, simultaneamente, para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal, também, a palavra com que se designavam um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo. Daí o haverem traduzido pelo termo camelo, na alegoria do buraco de uma agulha. Olha que interessante, né? Então nós temos aí também a pobreza das línguas e as traduções que, se você mudar um pouquinho, não vai ficar tão fora de sentido quanto esta tradução ficou, né? Cumpre, ademais, se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influem sobre o gênio particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras.
De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Pode, numa, envolver injúria ou blasfêmia, e carecer de importância noutra, conforme a ideia que suscite. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para manter a exatidão, se tem às vezes de empregar, não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perífrases. Estas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se não tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões, de certos fatos, em consequência do hábito em que se está de assimilar os outros a si próprio. Em todo caso, cumpre despojar o termo odiar da sua acepção moderna como contrária ao espírito do ensino de Jesus, né? E aí vai ter outras explicações nos capítulos seguintes. Então, se a gente substituir a palavra odiar, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, não sei o que, não sei o que lá, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ai, 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 se Jesus disse amai a si mesmo, amai os outros como ama a si mesmo, como é que ele pode desejar que a pessoa se odeie para poder segui-lo? Porque se não se odiar, não pode segui-lo. Entende como fica evidente que é um erro de tradução grotesco, né? Creio eu, agora é o Evandrinho falando, né? Creio eu que está dizendo assim, se alguém vem a mim e coloque seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, ou a própria vida à frente disso, não pode ser meu discípulo. Significa que se tudo no mundo, toda a família, todo mundo for mais importante do que os meus ensinamentos, não adianta, você não pode ser meu discípulo porque você não aprendeu a lição, né? Porque senão aí entram inúmeras desculpas. Eu tenho que fazer isso porque minha família, porque meu pai, porque minha mãe, porque não sei o que, não sei o que lá. E quando Jesus, quando ensina uma coisa, é para que a gente assuma isso e pratique de verdade sem nenhuma desculpa. Acredito eu que esteja dentro desse contexto, este odiar, né? Pensa aí, qual palavra seria interessante para substituir odiar nessa passagem? Pensa aí, coloque nos comentários, vai ser um prazer a gente continuar essa conversa. Tá bom? No próximo, nós vamos estudar o texto abandonar pai, mãe e filhos. Tem pai também, né? Abandonar pai, mãe e filhos. Eu te espero como sempre. Obrigado pela sua presença e até o próximo. Tchau.